Bonecas distribuídas pelo governo do estado causam polêmica. E ainda, lixão está contaminando o rio em Planaltina de Goiás. Motociclista morre em acidente no Jardim Ingá. Já são 4 caixas eletrônicos explodidos em menos de 2 meses na região. Supermercados reforçam estoque para o Natal. A morte de filhotes de tartarugas no Rio Araguaia. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. Em Planaltina de Goiás, a polícia está investigando a contaminação de uma lagoa e de rios que ficam perto do lixão. A suspeita é que o chorume, a água suja que se forma com o lixo, esteja escorrendo para os mananciais. O mais grave é que um dos rios abastece a cidade. O chorume é despejado direto no meio ambiente. Além da possibilidade de contaminação do solo e da vegetação, a situação ainda é mais grave. Um córrego que passa pelo local acaba recebendo todo o dejeto. Cerca de 1,5 km depois, o córrego, já misturado com o chorume, vem parar aqui nesse ponto, onde ele deságua em um dos afluentes do Rio Maranhão, que é a principal fonte de abastecimento de água de todo o município. A quantidade de chorume aqui é tanta que mesmo a essa distância ainda é possível sentir um forte cheiro vindo lá de baixo. Tem moradores aqui nessa região toda, né, chácaras, fazendas aí na região abaixo, que com certeza pode estar utilizando dessa água aqui para beber, para cozinhar, algum tipo de utilização dessa forma. O problema está vindo do aterro sanitário, que recebe o lixo do município de Planaltina de Goiás e também de algumas cidades do Distrito Federal. Os materiais orgânicos em decomposição formam o chorume, que é altamente poluente e que deveria ser todo armazenado nessas piscinas de decantação. Só que elas estão com a capacidade máxima e o que não pode mais ir para os reservatórios vai parar na natureza. Fizemos um contrato de uma empresa técnica emergencial e essa empresa técnica constatou um dos problemas mais sérios, o vazamento do chorume. Ela está agindo já desde ontem, os caminhões estão lá nesse momento. A polícia ainda aguarda os laudos da perícia feita no local e segue com a investigação para identificar os responsáveis pelo crime ambiental. No primeiro dia nós já instauramos um inquérito, solicitamos perícia, já foi realizado, estamos aguardando o laudo para que tome providências e informe os nomes dos responsáveis por essa situação. O laudo preliminar da polícia deve ficar pronto em 15 dias. Ele deve apontar se houve crime ambiental. Já a Prefeitura de Planaltina de Goiás disse que o abastecimento não foi prejudicado. Em Águas Lindas, a Justiça condenou um vigilante de 55 anos por bater de chinelo na filha, uma jovem de 26. A repórter Berenice Leite está ao vivo, tem os detalhes. Uma boa noite para você, uma boa noite para você, Berenice. A Justiça levou em consideração um histórico de violência doméstica, né? Isso mesmo, Giliardi. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. De acordo com o Ministério Público, o pai já teria agredido a filha outras vezes. No último caso, que foi no ano passado, ele retirou as roupas dela e deu várias chineladas. O exame confirmou a lesão corporal e isso teria acontecido depois de uma discussão, o que a Justiça entendeu que foi um motivo banal. O vigilante de 55 anos foi condenado a uma pena de 3 meses de prisão, mas vai poder responder em liberdade, desde que um período de 2 anos ele mantém uma distância mínima de 200 metros da filha e mensalmente terá que comparecer ao fórum durante esse período. Giliardi. Berenice, boa noite para você. Um motociclista morreu hoje à tarde num acidente no Jardim Ingá. A batida foi na Avenida Lucena Roriz, entre uma moto e uma Kombi. O motociclista teria perdido o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu na lateral da Kombi. A suspeita é que ele estava em alta velocidade. A vítima é Jairo Marques dos Santos, de 46 anos, que morreu na hora. E veja a seguir a polêmica envolvendo brinquedos distribuídos pela OVG. Agora são 7h21. Nós voltamos já. Em menos de 2 meses já foram 4 explosões de caixas eletrônicos. A última foi nessa madrugada no Jardim Ingá. De acordo com a polícia, os criminosos entraram por esse buraco nos fundos do prédio e quebraram o sistema de alarme.
O crime foi durante a madrugada e o grupo teria usado um maçarico para colocar os explosivos. Eles levaram o equipamento que registra as imagens de segurança para não deixar pistas. Em Cidade Ocidental, o ataque também foi pela madrugada. A explosão destruiu o forro, janelas, portas e até a parede da agência. Parte do teto caiu em cima dos caixas e teria dificultado o roubo. No dia 7 de novembro, 3 caixas foram destruídos no centro de Cristalina. O impacto da explosão foi tão forte que atingiu casas e lojas. Todo o dinheiro dos caixas foi levado, mas o valor não foi divulgado pela agência. No dia 1º de novembro, uma agência no Jardim Ingá também foi alvo de bandidos. A câmera de segurança de uma loja ao lado flagrou o momento em que um homem sai correndo do banco. Logo depois vem a explosão. Os criminosos acabaram fugindo sem levar o dinheiro. Sobre o caso dessa madrugada, até agora ninguém foi preso. Sobre as explosões envolvendo bancos privados, a Polícia Civil diz que as investigações estão em andamento. Em relação à explosão da unidade de atendimento da Caixa Econômica de Cristalina, a Polícia Federal disse que não comenta as investigações. Uma boneca que está sendo distribuída pela OGV, a Organização das Voluntárias de Goiás, está causando a maior polêmica aqui no estado. Tem cidade onde os vereadores conseguiram barrar a distribuição. A fila já era grande logo nas primeiras horas da manhã. As crianças vieram para receber os presentes da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. Mas em Jataí, estas 1.600 caixas com as bonecas não puderam ser distribuídas. A polêmica toda começou porque algumas pessoas entendem que essa boneca representa uma menina. Ela usa batom, mas tem o órgão sexual masculino. Os vereadores mandaram um ofício ao prefeito pedindo que elas não fossem entregues para as crianças de Jataí. Agora, nós não aceitamos e entendemos que é apologia fazer uma distribuição direcionada para um público tão frágil, tão vulnerável como é o de crianças. No total, são 110 mil bonecas que custaram quase R$1 milhão. Apesar da polêmica, a OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás, disse que a distribuição continua, aqui na capital e também em todas as cidades do interior. A direção da OVG disse que as bonecas não fazem nenhuma apologia à questão de gênero sexual. Nós nos colocamos até surpresos em relação a essa polêmica, porém respeitamos, obviamente, a opinião pública, mas a gente acredita que esteja havendo um equívoco, não é a intenção da OVG esse tipo de polêmica, causar nenhum tipo de polêmica. No município de Novo Gama, perto de Brasília, os presentes foram distribuídos nas escolas estaduais. A Ana Júlia, de 5 anos, ganhou a boneca e ficou super contente. Mas foi só chegar em casa que começaram as perguntas. O porquê dela ter batom, dela ser de roupa rosinha, sendo que ela é um menino. E veio o questionamento se não tinha como tirar o órgão genital da boneca para ela continuar sendo menina, já que a roupa era rosa, já que ela estava de batom. O pai da Ana Júlia disse que a menina vai continuar com o presente, mas não concorda com o que o governo fez. A criança fica sem saber o que fazer, Porque não sabe se realmente é menino ou se é menina, entendeu? Gera uma confusão na cabeça da criança. Esta psicanalista que trabalha com crianças e adolescentes não vê nenhum problema na boneca. Não há como a gente pensar que uma criança olhe para uma boneca e veja numa boneca um transexual. Essa criança teria que saber tanta coisa sobre o mundo, que ela ainda não sabe. E também não importa com isso. Ela quer brincar com a boneca e ganhar um presente do Papai Noel. O OVG disse que as 1.600 bonecas de Jataí vão ser recolhidas e depois distribuídas para crianças de institutos de Goiânia. Em instantes, supermercados reforçam o estoque com os itens da ceia de Natal. E veja também, atraso na reprodução das tartarugas provoca a morte de filhotes no Rio Araguaia. Agora são 7h27. Fique com a gente. Estamos de volta. O corpo de um homem foi encontrado numa lagoa na zona rural de Águas Lindas. De acordo com os bombeiros, o dono de uma chácara contratou Francisco Edberto Souza para fazer a roçagem do mato. O corpo dele foi encontrado boiando na represa da criação de peixes. A suspeita é que ele passou mal e tenha caído na água. O corpo de Francisco foi levado para o IML de Formosa. Você já está pensando na ceia de Natal? Os donos de supermercados estão otimistas com as vendas desse ano. Eles acreditam num crescimento de até 30% nas vendas.
Me diz aí, o que não pode faltar na sua ceia de Natal? Peru, chester e aquelas frutazinhas que nem o nome a gente sabe, mas seja bem-vinda, né? Pernilzinho de porco, panetone já tá ali. Um doce, uma coisa assim, né? Que a gente não abre mão, o peru do Natal. Assim como a dona Lorena, muita gente não abre mão daqueles itens deliciosos. E nos supermercados, os estoques de peru, pernil e chester foram reforçados. Tem panetone também. Até o dia 25 de dezembro devem ser vendidos pelo menos 200 unidades. Amo panetone, adoro panetone. Sempre tem lá em casa. E parece que este ano o consumidor vai gastar um pouco mais. Vai ter uma ceia de Natal bem mais farta. Pelo menos essa é a visão deste outro supermercado. A expectativa é de um aumento nas vendas de cerca de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. As bebidas são uma grande aposta da rede. Até o Réveillon, as vendas devem ter um acréscimo de 30%. Além das bebidas, as frutas típicas para a ceia estão bonitas. Se deve esse crescimento é referente às alternativas que a gente vem dando ao nosso cliente e a perspectiva da companhia, da loja e da nossa regional é muito grande referente a esse mês de dezembro. O comércio está confiante por causa de pessoas como o Marcos. Ele já adiantou que este ano vai gastar um pouco mais. Eu acredito que esse ano o que tinha de piorar já piorou, agora acho que vai só melhorar. Ou seja, vai ser uma ceia mais farta. É, com certeza. E um recado para os estudantes: estão abertas as consultas de vaga para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada 2018. O SISU reúne vagas de graduação em universidades federais e estaduais para quem prestou o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Serão oferecidas 239.601 vagas em 30 instituições estaduais e 100 federais. Para consultar é só acessar o site que está aparecendo no vídeo, sisu.mec.gov.br. As inscrições começam no dia 29 de janeiro e vão até o dia 1º de fevereiro, espaço curto. Então esse prazo é porque a nota do Enem será divulgada somente no dia 19 de janeiro. Aproveite então essa oportunidade. Milhares de filhotes de tartaruga morreram nas praias do Rio Araguaia este ano. Houve um atraso na reprodução que acabou coincidindo com a época de chuvas. As tartarugas não conseguiram sair dos ninhos. O trajeto até as praias onde ficam os ninhos é de barco. Aqui era para ser feito apenas o monitoramento e a marcação das tartarugas. Mas os pesquisadores do IBAMA encontraram uma situação bem diferente. Esse ano nós observamos que a desova da tartaruga se deu com atraso, né? E resultou nesse fenômeno que nós estamos vendo aqui, o afogamento de vários ninhos. Como chove muito na região, o nível do Rio Araguaia está subindo e atingiu as praias antes das tartarugas estarem prontas para sair dos ninhos. Na época do nascimento dos filhotes, a lâmina d'água do rio fica a 150 metros daqui. A gente pode observar que a água já está atingindo os ninhos. Neste caso, os filhotes não conseguem sobreviver. As tartarugas deveriam sair sozinhas das covas, mas não conseguem porque a areia está úmida e pesada. As equipes do IBAMA correm para salvar os ninhos que ainda não foram alagados. Estão mortas? Estão mortas aqui, ó. Ainda tem uma viva ainda, ó. Consegui uma. Elas não têm força para conseguir vencer a resistência da areia, né? Mas se ela estivesse pronta, isso seria algo natural. Na região noroeste de Goiás está uma das mais importantes áreas de desova das tartarugas da Amazônia do país. Algumas praias foram totalmente alagadas. Só nesta, onde estão 2.000 ninhos, mais de 80% dos 240 mil filhotes morreram afogados. Até os mais experientes da equipe, como Paulinho, há 37 anos no projeto, se surpreenderam. A gente fica triste, né? Já tinha visto uma cena como essa assim? Não. Os pesquisadores agora querem entender o que provocou o atraso no ciclo de reprodução das tartarugas, resultando na morte dos filhotes. A dúvida agora é se é um fenômeno natural ou não. Se a estiagem, a ausência de chuvas que nós estamos vivenciando no estado de Goiás nesses últimos anos está afetando ou não. A tartaruga é um elo importantíssimo na cadeia alimentar, na fauna do Araguaia. Sem ela, fica comprometido.
E muito importante também o trabalho dessas equipes do IBAMA, que acabam ajudando as poucas tartarugas que sobraram a continuar aí esse ciclo tão importante para a natureza e para todos nós também, porque a gente acaba se beneficiando do Rio Araguaia e as tartarugas fazem parte dessa paisagem. O J2 de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau!